graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, nós estamos no livro 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Paulo vai a Roma. No capítulo 9, amados, Paulo, prisioneiro do Senhor, nós recomendamos ali a leitura de Atos no capítulo 23, versículo 11, até o capítulo 26, versículo 32. Tratamos dos seguintes assuntos. No tópico 1, Paulo é levado preso para Cesareia. Quais as três acusações feitas por Tértulo contra Paulo perante o governador Félix? No tópico 2, Paulo perante Félix e Festo. Qual o argumento do discurso de Paulo diante de Agripa e sua irmã Berenice? E na aula de hoje, tópico 1, começo da viagem. Recomendamos aí a leitura de Atos, do capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 26. Amados, observe. Ao descrever a viagem de Paulo, Lucas procura sempre destacar a profunda confiança que Paulo tinha no Senhor, até mesmo nos momentos mais difíceis. Paulo deu perfeita demonstração de fé e segurança no Senhor durante todo o tempo de duração daquela viagem. A história da viagem de Paulo nos oferece um relance fascinante das viagens marítimas da antiguidade. Observe. De um modo geral, os navios seguiam de perto as orlas marítimas, no caso aqui, o mar Mediterrâneo. É o que hoje nós chamamos de navegação de cabotagem. Inclusive, o Brasil está implantando esse tipo de navegação, né, para aliviar um pouco do transporte de carga. E evitava a navegação durante o período de inverno, devido aos fortes ventos e outras consequências, mar revolto. Então, eles não navegavam nesse período. E nós podemos notar que Lucas enfatiza a sua companhia a Paulo durante aquela viagem. Aristarco, da Tessalônica, é mencionado como companheiro de Lucas e de Paulo. Em Atos, no capítulo 27, versículo 2, temos, embarcando no navio Adramítino, que estava de partida para costear a Ásia. Fizemo-no ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio da Tessalônica. Assim também, Paulo se refere a ele em Colossenses, no capítulo 4, versículo 10, a parte A. Aristarco, que estava preso comigo. Amados, observe, como representante de Roma, o centurião Júlio poderia requisitar um embarque em navios sem pagar. Os amigos ou os servos do prisioneiro só poderiam acompanhá-lo com a permissão de quem guardava o preso. Tá? Mas um ponto interessante aqui que nós temos que observar é quanto a Lucas. Não se sabe se, na realidade, também estava seguindo preso ou se estaria acompanhando Paulo na qualidade de médico, uma vez que a saúde de Paulo se encontrava bastante abalada. Na minha concepção, né, eu creio que ele estava acompanhando, e também a mais aceita, que ele estava acompanhando Paulo na condição de médico, ok? Então, Paulo foi entregue aos cuidados do centurião Júlio, com um destacamento pequeno de soldados, de quem o apóstolo teve um tratamento muito especial. Então, sobre a custódia, uma pessoa de status elevado, às vezes, era vigiado por um centurião. Em algumas ocasiões, o prisioneiro e o centurião chegavam a se tornar amigos. Acredita-se que Júlio tenha ouvido o discurso de Paulo diante de Agripa ali, onde o apóstolo foi mais uma vez declarado inocente. Ok? E assim, no dia seguinte, à saída de Cesareia, o navio que levava Paulo chegou à cidade de Sidom, onde ele teve permissão de ver alguns dos seus amigos e receber alguma assistência deles. Amados,
Sidom foi uma famosa cidade dos cananeus, sobre a qual a Bíblia faz frequentes referências. Desde os dias do Novo Testamento, essa cidade tem passado por várias mudanças, né? A moderna cidade chama Saida. Tem hoje uma grande população, ok? Então, continuando. Partindo de Sidom, navegaram ao longo da costa de Chipre, atravessando o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na Lícia, né? Como diz em Atos 27, o versículo 5. Né? E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Mirra é destino comum dos navios de grãos alexandrinos, né? E foi aí que o centurião achou um navio alexandrino de partida para a Itália, e nele fez embarcar todos os presos. Este navio, que pertencia à frota do governo egípcio, estava carregado, cheio de trigo, que era levado para Roma. Só por curiosidade, amados. Um navio, particularmente naquela época, um navio grande, podia medir aproximadamente 55 metros de comprimento, 13 metros e meio de largura, e os mais profundos tinham mais de 12 metros de profundidade. E a frota alexandrina era o meio de transporte mais veloz da Síria até Roma, ok? E a partir desse momento, Lucas narra os momentos mais difíceis da viagem. Atos 27, versículo 7 e versículo 8. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cínido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da qual estava a cidade de Laceia. Então, observe, na primeira etapa de sua viagem a Roma, após várias dificuldades, Paulo chega a Bons Portos, lugar para um breve descanso, né? E aqui, esse tema é meio sugestivo, amados, é bom nós refletirmos um pouco sobre ele. É por demais consolador saber que Deus sempre tem bons portos no grande tumultuado mar desta vida, onde os seus filhos podem ancorar seus barcos enquanto refazem as forças para prosseguir a sua caminhada até ancorar no calmo porto de Sião. Mas vamos ver a palavra de Deus. Nós temos alguns exemplos de Deus agindo na Bíblia para proteger os seus e fornecer bons portos. Próximo a Agar, em pleno deserto, rompeu-se uma fonte para dar de beber ao mancebo Ismael, que estava perecendo com sede. Então, foi a ação de Deus aqui, socorrendo um filho. Amém? Nós temos também, lá em Êxodo 15, 27, após 3 dias de difícil caminhada pelo deserto, Israel chegou a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e onde puderam acampar. Deus novamente reforçando e dando um descanso para o seu povo. Outro exemplo bíblico: enquanto Israel era assolada pela fome, Deus ordenou aos corvos alimentar a Elias, que estava à beira da torrente de Querite. O mesmo fazendo depois através de uma viúva de Serepta. Deus novamente estendendo a mão. Após prolongado sermão aos ninivitas, Jonas deita-se para dormir
desconfortavelmente ao relento. Neste momento, Deus faz nascer uma ramagem acima do profeta para protegê-lo do sol causticante. Então, se nós pegarmos e formos observar a palavra de Deus, Deus cuida dos seus em todos e quaisquer circunstâncias. A mão de Deus sempre está estendida. E a palavra dele fala que ele está na nossa frente. Amém? E Jesus mesmo afirma lá em Mateus 28, versículo 20: Eis que estou convosco todos os dias. Voltando aqui ao nosso tema. Então, antes de sair de Bons Portos, como era final da estação para a navegação, e com a necessária segurança, admite-se que tenha havido uma reunião de comando de bordo, de cuja reunião Paulo, na qualidade de navegante experimentado, possivelmente tenha participado. Observe, foi nessa reunião que Paulo, por uma revelação especial de Deus, disse ao comandante de bordo e à tripulação do navio, Atos 27, versículo 10. Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo. Não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então, mas nós devemos lembrar que, dentro das condições comparativamente apertadas de um navio, seria difícil manter inteiramente separados vários grupos de oficiais, de tripulação, de passageiros e de detidos ou presos, né? Mas Lucas diz que, lá no versículo 11, o centurião que conduzia os presos, entre os quais Paulo, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que dizia Paulo, né? Aí vamos entender aqui a figura do centurião. O centurião, representado como sendo a pessoa de maior autoridade a bordo. O navio pertencia à frota imperial e, portanto, oficial militar. A bordo, podia dar ordens aos oficiais do navio. Por isso, a maioria dos que acompanhavam a tripulação do navio, com fundamento nas desculpas de que o porto de Bons Portos era inadequado para aí passarem o inverno, período que começava ali no mês de novembro, 11 de novembro, né? Quando a navegação se torna impraticável, sem perda de tempo e sem dar atenção ao que Deus revelara através do seu apóstolo, navegaram esperando alcançar Fênix, na ilha de Creta. E aí passar o inverno. Ok? Então, tudo parecia princípio para uma viagem sem problemas. Pelo que prosseguiram, né? Em Atos 27, versículo 13, diz: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram o âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Então, mas observe, aqui começa a história dramática da tempestade, do naufrágio, que indicava o modo de Paulo interpretar a situação. Entretanto, não demorou muito, levantou-se um tufão de um lado da ilha, dando com ímpeto contra o navio. Segundo Lucas, esse tufão tem o nome de Euroaquilhão. Atos, capítulo 27, versículo 14 e 15. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilhão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos deixamos levar, né? Então, sendo o navio cedo, o navio se mostrou incapaz de suportar a violenta tempestade.
e a tripulação também incapaz de conduzi-lo no rumo certo, deixando então à mercê da tormenta. Com a tempestade continuasse ali a açoitar furiosamente o navio, lançando a sua carga ao mar, né? Logo foi também lançado ao mar a armação do velame do navio, o mastro do navio, né? Pois os navios antigos não podiam bordejar nem enfrentar mares turbulentos. E assim os marinheiros não tinham outra opção, senão deixar o navio ser levado ao léu ou à vontade do vento, né? Lá em Atos 27, versículo 20, num dos momentos mais críticos da história, documentado por Lucas, diz: E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. O ponto culminante na descrição da tempestade é que os marinheiros não tinham ideia alguma da sua posição com relação à terra, à rocha, a bancos de areia, né? Estavam completamente perdidos, cegos, não sabia para onde estava indo, se estava voltando. O mau tempo impedia qualquer observação do sol ou das estrelas, mediante os quais pudessem facilitar, né, e ter feito algum cálculo de um possível posicionamento ou localização. Então, tal era o desespero reinante ali, amados, que os viajantes já não se alimentavam mais. Então, Paulo disse a eles, Atos 27, versículo 21 ao 24, Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partido de Creta. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Bem, nós temos que observar o seguinte: Paulo, né, volta a lembrar ou relembrar que todo sofrimento e risco poderia ter sido evitado se o navio tivesse permanecido em bons portos, né? Ah, mas não era adequado para passar 3 meses de inverno ali, mas era seguro. Muitas vezes nós desprezamos a segurança de Deus. Deus está revelando e mostrando, né, que aquele caminho não é o ideal, mas nós queremos porque nós queremos mais conforto, né? E comentou que sua advertência não fora devidamente atendida. Sua profecia de dano e perdas se cumpriria, embora, por enquanto, só ia afetar ali o navio e não as pessoas a bordo, porque Deus havia entregado eles nas mãos de Paulo, tinha dado a Paulo o cuidado daquelas vidas, né? E nós temos também lá, muito acertadamente, diz o profeta Amós, né, para nós estarmos encerrando essa aula de hoje. Amós, no capítulo 3, versículo 7, diz: O Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Davi também, por sua vez, diz que o segredo do Senhor é para os que o temem. No Salmo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Observe, amados. Note a convicção de Paulo.
de que o que havia dito procedia de Deus. Paulo informou aos 276 companheiros de bordo, entre oficiais, tripulação, prisioneiros, né? Que, embora o navio fosse se perder, nenhuma vida seria atingida. Ele estava seguro quanto ao plano divino do seu comparecimento perante César. Mas observe, a alegação de Paulo, no entanto, baseia-se na missão e na mensagem de Deus, e não na ideia de que ele, o apóstolo, seja pessoa indispensável. E é isso que nós temos que observar. Nós não somos indispensáveis. Nós baseamos, né, a nossa jornada na missão e na mensagem que foi dada por Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. Essa é a nossa missão. E essa é a mensagem que o Senhor deixou para nós, né? Então, havia muitas divindades que reivindicavam o papel de protetoras do mar, como Ísis e os Dioscuros, né? Mas Deus, somente Deus, é o verdadeiro protetor. E nós temos um amparo desse protetor, porque ele falou que estaria conosco, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Amém? Então, na próxima aula, capítulo 10, tópico 2, nós vamos tratar do naufrágio. Recomendamos aí a leitura de Atos 27, versículo 27, ao capítulo 28, versículo 31, para nós fecharmos esses livros do estudo de Atos. E nós vamos responder as seguintes questões. Quais são os dois fatores relacionados ao perigo da viagem de Paulo? Segundo, que tipo de recepção tiveram os náufragos na ilha de Malta? Como os cristãos de Roma receberam a Paulo? Amém? Então, amados, observe. Nós aprendemos que o Senhor sempre está conosco. Nós também aprendemos que Ele nos deu uma missão, que Ele nos deu uma obra para ser feita. E nós não podemos negligenciar essa obra. E o objetivo desse estudo é exatamente que nós tenhamos capacidade de dar razão da nossa fé. Nós tenhamos capacidade de ensinar as pessoas, né, do amor de Deus para com elas. E o nosso objetivo é exatamente isso, levar o evangelho a todas as criaturas. E essa missão não é só minha, essa missão não é só dos obreiros, essa missão é de todos. Né? Todos os discípulos, sim. Então, que nós possamos discutir essas aulas com outras pessoas, estudar com elas, mostrar o caminho e deixar que elas também façam a sua opção de seguir e de aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Amém? Deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixa suas perguntas no comentário, né? Para nós estarmos dirimindo qualquer dúvida que você venha a ter, né? E que nós possamos fazer a obra do Senhor. Porque um dia nós vamos dar contas a Deus, né? De tudo aquilo que Ele nos deu para fazer, os nossos dons e nossos talentos. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula, em nome de Jesus.